Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo você vai aprender como e quando usar o hook useRef. Existem duas situações específicas onde você pode usá-lo. Além de explicar a definição e suas características, vamos abordar cada uma dessas situações com exemplos práticos, programando e rodando no emulador, tudo passo a passo. Se você gostou do tema deste vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. O hook useRef é uma função que retorna um objeto ref mutável, que é um objeto JavaScript simples, no qual a propriedade current desse objeto é inicializada com o argumento passado, initial value. O objeto retornado persistirá durante todo o ciclo de vida do componente. Esse valor inicial, initial value, passado como argumento, geralmente atua como um espaço reservado até que realmente façamos referência a um componente ou atribuamos a ele um valor arbitrário. Portanto, podemos concluir que existem dois usos principais do hook useRef: acessar imperativamente um componente filho e manter uma variável mutável. Agora vamos entender cada um deles. O atributo ref pode ser usado para ter acesso a um determinado componente, ou seja, podemos usar ref para referenciar um componente qualquer como o text input e ter acesso às suas propriedades e métodos. Dessa forma, o hook useRef pode ser usado para guardar essa referência, que pode ser acessado em outro momento para mudar o estado desse componente, sem precisar renderizar novamente. Vamos considerar como exemplo um cenário comum. Talvez um formulário tenha sido preenchido e um botão de envio precise ser ativado, já que está desativado por padrão. Renderizar novamente meu formulário inteiro apenas para fazer isso exigiria que eu tivesse que salvar todos os valores atuais do formulário no estado e renderizar novamente o formulário inteiro com esses valores atuais. Para evitar isso, podemos usar o hook useRef para alterar apenas o estado do botão, sem precisar renderizar novamente o formulário inteiro. O hook useRef é útil para mais do que o atributo ref. É útil para manter qualquer valor mutável entre renderizações, semelhante ao que acontece com variáveis de instância em classes. Portanto, temos duas maneiras de manter os dados entre as renderizações, tanto em componentes de classe quanto em componentes funcionais usando hooks. Em componentes de classe, no estado do componente. Sempre que o estado for alterado, o componente será renderizado novamente. Em uma variável de instância, a variável persistirá por toda a vida útil do componente. Alterações em uma variável de instância não geram uma nova renderização. As formas equivalentes em componentes funcionais usando hooks são: em uma variável de estado, usando useState ou useReducer. Atualizações em variáveis de estado causarão uma nova renderização do componente. Em uma ref, equivalente a variáveis de instância em componente de classe, a alteração da propriedade current não causará uma nova renderização. Atualizar um valor ref é um efeito colateral. Os efeitos colaterais não devem ser realizados na fase de renderização, porque podem levar a um comportamento inesperado. A fase de renderização pode ser iniciada pelo React, de modo que precisa ser pura e não ter efeitos colaterais. Portanto, a atualização de um valor ref deve ser feita dentro do hook useLayoutEffect ou useEffect. Agora vamos abordar na prática como acessar um componente e como manter uma variável mutável para explicar o uso do hook useRef. Então, vamos programar. Em primeiro lugar, vamos criar o aplicativo que tem apenas uma caixa de texto e um botão.
Neste aplicativo simples, eu criei uma caixa de texto usando o componente TextInput e um botão usando o componente Button. Na própria Unpress do componente Button, eu passei uma função que não executa nada. Isso significa que quando o usuário clicar no botão, nada irá acontecer. Vamos carregar e testar no emulador. Como pudemos perceber, os dois componentes foram apresentados na tela, e o foco só acontece quando o usuário clica na caixa de texto. É nesse momento que o teclado aparece. A ideia é repetir este comportamento quando o usuário clicar no botão. Para fazer isso, vamos usar o Hook Use Ref. Para usar o Hook UseRef, eu tive que importá-lo no código. Em seguida, chamei a função UseRef, que retorna um objeto que será armazenado na variável refInput. Este objeto será usado para guardar a referência para a nossa caixa de texto. Como foi passado null no argumento da função UseRef, a propriedade current desse objeto não terá valor neste momento. Em seguida, criei a função getFocusInput. Nessa função, a referência à caixa de texto será acessada através da propriedade current. Dessa forma, é possível utilizar a função focus da nossa caixa de texto, que quando chamada vai trazer o foco para o nosso componente. Depois usei o ref para associar o componente textInput ao nosso objeto refInput. E para concluir, na própria Unpress, eu passei uma função de callback. Essa função será executada quando o usuário clicar no botão. Quando isso acontecer, a função getFocusInput será chamada. Como vimos, a função getFocusInput é responsável por trazer o foco para o nosso caixa de texto. Então, vamos testar novamente no emulador. Como podemos perceber, agora basta clicar no botão para a caixa de texto receber o foco e, consequentemente, o teclado aparece logo em seguida. Saber focar uma caixa de texto programaticamente é muito útil para aprimorar a experiência do usuário, como quando um formulário é carregado pela primeira vez e a primeira caixa de texto é automaticamente focada. Agora vamos ao nosso segundo uso do Hook UseRef. É possível recuperar manualmente o estado anterior de dentro de um componente funcional, utilizando o Hook UseRef. O Hook UseRef é um substituto perfeito para a implementação de variáveis do tipo instância em componentes funcionais. Para fazer uso do Hook UseRef, nessa situação, vamos implementar um aplicativo que tem um botão que será usado para incrementar um contador. Quando o botão for clicado, o contador será incrementado e o valor atual será apresentado na tela, assim como seu valor anterior. Para começar, vamos criar um hook customizado, que será usado para guardar o valor anterior do contador. Esse valor será mantido entre as renderizações. Eu criei a função chamada UsePreviews, que é o nosso hook customizado. Ela recebe como parâmetro o valor do contador que será armazenado no objeto ref. Este objeto é criado usando o hook UseRef. Agora vamos criar as variáveis que serão utilizadas no aplicativo. A variável count será utilizada para armazenar o valor atual do contador. A variável previous count será utilizada para armazenar o valor anterior do contador e depende da função usePreviews para fazer isso. Agora vamos criar os componentes que serão apresentados na tela.
Eu criei o componente text para apresentar o valor atual do contador, assim como o seu valor anterior. Criei também o componente button, que será usado para incrementar o nosso contador. Para entender o funcionamento do aplicativo, vamos conferir o seu fluxo de execução. Quando o aplicativo é executado pela primeira vez, o hook useState é chamado e as variáveis count e setCount criadas, sendo que count agora vale 0. Em seguida, a função usePrevious é chamada, passando como parâmetro a variável count, cujo valor vale 0. Ao invocar a função usePrevious, um novo objeto ref é criado. Este objeto é criado através do hook useRef. Como não é passado nenhum parâmetro ao chamar o hook useRef, a propriedade current do objeto ref é inicializada com valor indefinido. O próximo passo é onde a maioria das pessoas se engana. O hook useEffect não é chamado neste momento. Em vez disso, o retorno do nosso hook customizado é executado. O valor de refCurrent é retornado, que neste caso é indefinido. Mas por que este comportamento? Por que o hook useEffect não é executado? Porque o hook useEffect é executado apenas depois que o componente do qual foi chamado foi renderizado. Ou seja, o retorno do componente app deve ser executado primeiro. Portanto, o que acontece em seguida é que a execução dentro do componente é retomada. Neste momento, a variável previousCount está com seu valor indefinido. Em seguida, o return do componente é avaliado. É onde os componentes serão retornados para serem apresentados na tela. Em especial atenção ao componente text, que vai apresentar na tela a variável previousCount, que tem seu valor indefinido, e a variável count, que vale 0. Agora que o componente app terminou de ser montado na tela, o hook useEffect é finalmente executado. Ou seja, o hook useEffect, que está dentro da função usePrevious, é executado após a renderização do nosso componente. Dentro da função useEffect, a propriedade current do objeto ref é atualizado com o valor que está na variável value. Mas qual o valor que está armazenado na variável value? A variável value tem o valor que foi inicialmente usado quando a função usePrevious foi chamada. Neste caso, o valor é 0. Nesse fluxo atual, lembre-se que a função usePrevious foi chamada apenas uma vez, com o valor inicial de 0. Agora, o objeto ref mantém o valor 0. Mas o que acontece se o usuário clicar no botão? O valor da variável count será incrementado e passará a valer 1. Como o estado da variável count mudou, o componente será renderizado novamente e o fluxo que acabamos de ver será repetido. A função usePrevious é chamada pela segunda vez, passando como parâmetro um novo estado, que vale 1. Dentro da função usePrevious, o hook useRef vai retornar o mesmo objeto ref que foi armazenado na última renderização. O hook useEffect não será executado. E o valor que está armazenado no objeto ref, que vale 0 e não 1, é retornado com a instrução return. Pois como o hook useEffect não é executado neste momento, o objeto ref ainda não foi atualizado, portanto, continua valendo 0 e não 1. Então, a variável previousCount vale 0. Quando o componente terminar de ser montado na tela, o valor da variável previousCount será apresentado na tela, cujo valor é 0. O valor da variável count também será apresentado na tela, cujo valor é 1. Somente após o final da renderização do componente app é que o hook useEffect será executado. Então, finalmente, o objeto ref será atualizado com um novo valor, 1. Este ciclo vai se repetir toda vez que o botão for clicado e você sempre obterá o valor anterior que foi passado para a função usePrevious.
Agora, vamos testar a execução do aplicativo no emulador. Note que ao executar o aplicativo pela primeira vez, o valor anterior é indefinido, por isso não aparece na tela, e para o valor atual é apresentado 0. Ao clicar no botão, o valor atual é incrementado e agora vale 1, e consequentemente o valor anterior é apresentado na tela, que nesse caso é 0, e assim consecutivamente, toda vez que o botão é clicado, funcionando exatamente da maneira que programamos. Esse comportamento é possível porque o objeto ref, retornado pelo Huck useRef, permanece o mesmo entre as renderizações de um componente funcional. Com esses exemplos práticos, pudemos entender como e quando usar o Huck useRef, seja para acessar um componente ou manter uma variável mutável. Usar da maneira correta simplificará a lógica do componente e fornecerá um bom feedback da interface no que diz respeito à experiência do usuário, principalmente ao desenvolver formulários. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se estiver interessado em se aprofundar, aprender mais e dominar essa tecnologia, é só clicar no link que está na descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido até o final. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau.